O casamento geralmente ele é iniciado por sentimentos intensos e é um ato formal e exige, portanto, o reconhecimento do Estado para que assim seja considerado como tal. Já a união estável é uma união de fato, basta que as duas pessoas estejam juntas com o intuito de constituir família em uma relação pública e duradoura. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a união estável e a sua importância de ser registrada para evitar inúmeros problemas, tanto na seara econômica, previdenciária e até mesmo psicológica de quem vive esse modelo familiar. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito recorrente aqui no canal e muito recorrente na vida dos brasileiros de uma forma em geral, que é a união estável. Mas antes de começar a aula, eu vou permitir aqui que vocês tirem print, que vocês possam acompanhar o mapa mental da introdução do tema para que a gente continue a falar sobre ele. A união estável ela é uma entidade familiar já reconhecida pela legislação e pela Constituição Federal e, em seu artigo 1723 lá do Código Civil, é definida como uma união de duas pessoas duradoura, estável, pública, com o intuito de constituir família. Embora o artigo 1723 do Código Civil ele determine a união de homem e mulher, a gente sabe que hoje é permitido tanto o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, como também a configuração de uniões estáveis homoafetivas. E saindo desse conceito, que já nos dá todo o panorama do próximo tópico, nós vamos para os requisitos ou pressupostos da união estável, que são a convivência pública e contínua. O que quer dizer isso? Que os conviventes eles conviviam de forma pública, que todas as pessoas da sociedade ou da comunidade enxergavam aquelas pessoas como se elas estivessem vivendo uma vida de casados formalmente. Contínua quer dizer que eles não tiveram interrupções ou passaram muito tempo separados. O próximo requisito é o objetivo de constituir família. E esse é o requisito subjetivo, uma vez que tem que demonstrar ali os dois que estão tentando, de fato, formar uma unidade familiar. E não necessariamente esse objetivo de constituir família tem que ter o requisito da existência de filhos, como muitos imaginam. Então, tem que estar ali só como eles têm que ser identificados como casal e também tem que ser identificado como uma unidade familiar com um esforço ali conjunto para manter essa unidade familiar. O próximo requisito é a mútua assistência, ou seja, ambos os conviventes têm que colaborar para a existência, a manutenção dessa união, união estável. E como isso pode ser comprovado? Que eles podem ou não morar debaixo do mesmo teto, que eles colaboram com as despesas, que eles estão ali assistindo na doença de um ou de outro, com sustento, enfim, de várias formas. Então, aqui, mútua assistência. Durabilidade. Essa questão da durabilidade tem um mito dos 2 anos, né? Que muitas pessoas acreditam que para configurar a união estável tem esse prazo mínimo aí de 2 anos, embora a lei não fale sobre isso. A lei, no caso, atual não fale sobre esse prazo de 2 anos. Tem que ter uma certa durabilidade. E aí depende muito da circunstância de cada caso. Mas a união tem que ser durável. A ausência de impedimentos matrimoniais, ou seja, a ausência de impedimento de que alguém possa se casar ou não. Por exemplo, irmãos não podem se casar. Então, eles não podem, portanto, constituir união estável. Entretanto, os impedimentos do artigo 1521, exceto a separação de fato. E o que isso quer dizer? Que o casamento não foi dissolvido, não houve divórcio. Eles impedem a união estável. Já as condições suspensivas, ou seja, as que orientam que as pessoas não devem casar do artigo 1523, não impedem a união estável. Exemplo, uma viúva que tem um filho do falecido, mas que ainda não terminou a partilha ou abriu um inventário disso. Ela vai ser impedida de configurar uma união estável? Não, ela pode ter uma união estável. E para encerrar esse tópico, temos a súmula 382 do STF, que diz que
conviver, em outras palavras, tá, gente? Que conviver debaixo do mesmo teto não é um requisito indispensável para configurar a união estável. Durante muito tempo, ficou se imaginando de que morar junto era um requisito indispensável, uma vez que estava aqui atrelado à convivência pública e à mútua assistência. Entretanto, há casos em que, por exemplo, por opção do casal ou por necessidade de trabalho, eles não convivem debaixo do mesmo teto, mas mesmo assim pode ser configurado da união estável. Essa é a introdução do tema e nós vamos partir para questões mais peculiares da união estável. E dando continuidade ao tema união estável, nós vamos falar hoje da diferença de união estável para casamento e seus principais efeitos jurídicos. E mais uma vez eu vou me afastar para que vocês tirem print do esquema montado aqui no quadro para facilitar a compreensão e o estudo de vocês. Embora a união estável ela tenha efeitos práticos similares ao do casamento, eles têm diferenças, não é à toa que eles são regidos por normas diferentes. Enquanto o casamento ele é um ato formal e documental, ou seja, tem toda aquela série dos proclames, a cerimônia, a certidão de casamento, a união estável, por sua vez, é um ato informal que depende da vontade do casal de ter uma relação pública, contínua, duradoura, com mútua assistência, com o intuito de constituir família. E outra diferença é que o casamento necessita seguir ritos específicos. Para a pessoa casar, tem todo aquele processo de habilitação, apresentação de documentos e depois, ter a cerimônia de fato do casamento, seja civil ou religioso. E aí, enquanto na união estável, não há necessidade de registro formal, embora seja possível as pessoas registrarem a sua união estável em um cartório para dar mais segurança jurídica. A outra diferença é que o reconhecimento do casamento ele é imediato. A partir do momento em que você pega a certidão de casamento, você não precisa declarar mais nada para a sociedade, uma vez que aquela declaração, aquela certidão é um documento público e, por sua vez, confere todos os direitos e obrigações a quem casou. A união estável, a dissolução pode ser simples. Esse era o caminho ideal, mas não é na maioria dos casos, porque aí pode demandar uma decisão judicial por meio de uma ação declaratória de existência de união estável e, posteriormente, uma ação de dissolução de união estável. E, partindo disso, nós temos os principais efeitos jurídicos, da união estável, que são os efeitos patrimoniais, e na união estável é aplicado o regime da comunhão parcial de bens, quando não tiver nenhum documento público que estipule nessa união estável outro regime de bens. Mas a regra é, na ausência de documento que estipule outro regime de bens, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, repetindo, todo patrimônio adquirido a título oneroso na constância da união estável será dividido pelo casal. Efeitos previdenciários, nós temos a pensão por morte. Sim, os companheiros, embora não casados formalmente, eles têm direito a receber pensão por morte. O dever de mútua assistência, e nós temos como principal exemplo a pensão alimentícia, que embora na dissolução da união estável ela possa ser esquecida, pode ser um dos pedidos para que um dos companheiros efetue o pagamento da pensão alimentícia com base nos princípios da necessidade de quem está precisando da pensão e na possibilidade de quem paga. Então, esses são outros tópicos da união estável. E para fechar os principais pontos da união estável, nós temos que relembrar que o artigo 1790 do Código Civil, ele foi declarado inconstitucional. Por quê? Segundo o artigo, antes dele ser considerado inconstitucional lá em 2017, por exemplo, era possível que um companheiro ele dividisse a herança, por exemplo, com parentes colaterais. Entretanto, esse artigo violava a igualdade nas relações familiares e a equiparação que a união estável tem em relação ao casamento. Então, portanto, hoje o companheiro ele é considerado um herdeiro necessário e jamais vai dividir a herança legítima com parentes colaterais. Bom, eu vou dar aqui mais uma afastada para vocês anotarem esse esquema final para facilitar o estudo de vocês.
E agora nós vamos falar justamente de uma das ações que mais circundam, né, esse universo da união estável, que é o reconhecimento e dissolução da união estável. Lembrando que o reconhecimento da união estável ele pode ser voluntário, né, quando as partes vão lá no cartório e emitem uma declaração de união estável, e isso é muito importante porque facilita bastante todo o processo de reconhecimento e dissolução, porque é uma prova pública, mas também ele pode ser judicial. E aí ele pode ser muito complexo, principalmente no que se envolve a partilha, a comprovar os requisitos. Então, basicamente, as principais provas que terão que ser alegadas, né, que terão que ser trazidas ao processo de reconhecimento de união estável, terão que ser a prova testemunhal, para alegar que aquele casal vivia de fato como casado, que era uma relação pública, duradoura, contínua, tinha mútua assistência. Então, isso será imprescindível para a comprovação dos requisitos, como também a apresentação de documentos diversos, tá? Como comprovantes de residência que os companheiros possuíam no mesmo local, na mesma casa, se for o caso, certidão de filhos em comuns, certidão de conta conjunta, enfim, uma série de documentos que podem corroborar para que o juiz entenda que, de fato, ali havia uma união estável. É demorado? É demorado, mas é necessário passar por esse processo quando não há um consenso entre as partes, o que é o ideal ter esse consenso. E hoje também a gente tem as redes sociais como uma garantia, como prova, para ali atestar que existia não apenas um namoro qualificado ou um namoro comum, mas sim uma união estável. E, para fechar o tema, nós temos que falar da separação de fato e da união estável. Muitos casais se separam, mas não se divorciam, não passam pelo processo de divórcio. E como nós já vimos, isso não é um obstáculo para que quem está separado, ou seja, não houve o processo de divórcio, essa pessoa possa constituir uma união estável. Mas tem um grande problema, porque tem que saber quando começou essa união estável. E em uma situação, por exemplo, de dissolução de união estável, a gente tem que saber exatamente onde começou para saber a divisão de bens, para saber o que vai caber ao companheiro e o que vai caber ao ex-cônjuge. O mesmo se equivale em casos de herança, porque uma das qualidades, um dos requisitos para o cônjuge ser herdeiro, ele não pode estar separado de fato, tá? Então, se ele está separado de fato e for comprovado isso no processo e existir uma união estável, quem será o herdeiro será o companheiro ou companheira, não o ex-cônjuge, que está separado de fato. Então, isso é muito importante ter em mente, e aí a gente tem que ter em vista os requisitos, as provas, as testemunhas, os documentos, para que tudo seja alegado da melhor maneira possível, para que o Instituto da União Estável seja respeitado e, consequentemente, os seus efeitos jurídicos sejam produzidos da melhor forma possível. Bom, eu considero que esses sejam os principais pontos da União Estável, mas e você? Tem algo a acrescentar? Tem alguma dúvida? Deixa aí, porque isso é muito importante para que a gente continue a produzir vídeos para vocês e facilitar a compreensão de nos estudos de vocês. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima.